Olá, esse é mais um vídeo para o Fala Gorender. Eu sou Vinícius Gorender e como vocês podem notar, eu tenho trazido como temas frases que de alguma forma se tornaram comuns em nosso cotidiano, talvez comuns demais, adentrando o senso comum e questionando não sobre a veracidade, mas apresentando outras possibilidades de interpretação um pouco mais densas, mais profundas sobre essas frases. Hoje eu trago algo que é um pouco mais cotidiano, talvez, um tipo de experiência que muitas pessoas devem ter vivido. Na verdade, é um post que alguém fez e foi replicado no Facebook, e eu observei nos comentários que todas as pessoas, a maioria delas, colocavam como verdade, verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, como sempre, não existe uma verdade. A verdade se tornou subjetiva. Então eu vou apresentar possibilidades, fatos, uma outra visão sobre esse tipo de acontecimento que talvez o que possa ser, o que pareça ser em primeira instância tão doloroso e negativo, possa se tornar algo até benéfico em alguns casos. Então vamos à história. O autor do post começa dizendo: Nunca li algo tão real para nossos dias. Observem, ele está focado em nossos dias. E ele coloca que o que ele vai relatar é tão real. E ele começa: uma curtida na foto, uma conversa no direct, chama no WhatsApp. E aí, tudo bem? Gostei de você. Quando vamos nos ver? Que tal no próximo fim de semana? Ótimo, você paga a bebida, hahaha. Assim começa uma relação. O suor da bebida escorre no corpo. Dois, três encontros. O suficiente para a paixão começar a pulsar nas veias. As mensagens de bom dia. Como foi o seu dia? Você é especial. Quando a gente vai se ver de novo? Aos poucos, são substituídas por doses homeopáticas de silêncios. Perdão. Aos poucos, tornam-se palavras vazias. Depois responde-se por educação. Mas há alguém que sempre se apega e outro alguém que facilmente o apaga. Arquiva a conversa, próximo contato. Em letras garrafais, próximo contato. As lágrimas escorrem pelo rosto, o amor escorre pelo ralo, e a relação termina por onde começou, por uma rede social. Vivemos tempos de amores líquidos. Guardem essa junção de termos, amores líquidos. Parece que nada é feito para durar, mas ainda me pergunto, será? Mas no fundo, eu ainda quero acreditar na solidez. Perdão por esses movimentos de câmera, é porque está tapando o final do texto. Mas no fundo eu ainda quero acreditar na solidez de um amor real. Pessoas machucadas, machucando outras e procurando outras para tentarem se curar. Pessoas vazias esvaziando outras. Isso dói. Dói tanto que chega um certo momento que nada mais abala e a pessoa se torna fria e, sem querer, machucando pessoas que nem merecem. É triste, mas é real.
É real? Talvez. Talvez aconteça em alguns casos. Agora, a grande pergunta: é realmente assim tão relevante, tão novo, tão importante, tão grandioso como o autor faz parecer? Ou é só mais uma das tantas e tantas ficções que nós, seres humanos, criamos para nos convencer de que as nossas dores são maiores do que as dores dos outros, que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento dos outros, ou que bons eram os tempos passados. Não, não. Ah, claro, não há como negar que esse tipo de caso acontece. Mas também não há por que negar a validade desse tipo de experiência. Porque é disso que se trata, de uma experiência. No tempo dos nossos pais, de alguns de nós, escondo a minha idade, digamos, antes da Primavera de Paris, década de 50, 40, quem viveu nesse momento dificilmente poderia passar por uma experiência como essa. Porque não tinha o direito de escolher com quem se relacionaria. Porque essas escolhas muitas vezes eram feitas por pai, por mãe, definidas antes do nascimento, como ainda acontece em países do Oriente, e que nos choca quando nós vemos garotinhas de 12 anos sendo obrigadas a casar com homens de 20, 30 anos. Mas nós estamos aqui reclamando porque temos o direito de experimentar. Horas, ser dispensado? Qual o crime que há? Qual o pecado que há em ser dispensado? Ok, é muito mais fácil dispensar alguém pelas redes sociais, deixar de responder, ignorar. Torna mais fácil afastar-se do que ter que chegar, se aproximar, conversar, dizer ou ver as lágrimas do outro caindo. Eu não quero mais estar contigo. Mas, a cada tempo, as suas facilidades e as suas dificuldades. Pensem, voltem mais 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Interessante que 500 anos atrás, na França de Luís XV, se eu não estiver enganado, não importavam essas histórias e ficções sobre o amor. Os casamentos, eles deviam ser úteis, satisfazer as duas partes, mas ao mesmo tempo, ambas as partes tinham diversos outros amores. E não eram coisas como hoje, em que a ficção do relacionamento, a história do relacionamento monogâmico, homem e homem, mulher e mulher, qualquer que seja o relacionamento, mas monogâmico, como
é pregado pelas religiões, é pregado pelas leis, é defendido pelas normas e etc. Naquela época, ainda que o casamento fosse os relacionamentos eram múltiplos entre os nobres, entre os plebeus, e muito poucos se preocupavam com isso. Talvez seja muito mais uma questão de orgulho e vaidade por ser dispensado do que necessariamente a questão do ser dispensado. Voltemos mais no tempo. Por que será? O que é o amor que o autor coloca a paixão? A paixão, ok, a gente entende bioquimicamente questões hormonais, questões dopamina, serotonina, alterações físicas que ocorrem com a presença desses hormônios. Mas vamos mais a fundo. Quando falamos do amor, não enquanto reação química à presença de um fator que gera essas reações químicas, mas de forma metafísica, talvez, como um sentimento. O amor existe? Muitos autores, historiadores, sociólogos, principalmente aqueles ligados diretamente ao homem e à sua vivência em sociedade, colocam muitas dessas questões usando o termo ficção. Eu explico. Com esse termo, eles não querem afirmar que não exista um quê necessário de verdade sobre aquilo, de crença real sobre aquilo ao qual chamam de ficção, mas que é uma história bem montada, bem contada, que tem bases suficientes, não digo aqui no real, mas no concreto daquelas civilizações específicas, para que essas histórias, essas ficções mantenham as sociedades unidas, criem motivos para essas uniões, criem fatores relevantes para esse ajuntamento dos sapiens. Desde a revolução cognitiva, que ocorreu entre 10 a 30 mil anos antes de Cristo, que o homem conta ficções, que o homem aprendeu que essas ficções, a existência de Deus ou deuses, para explicar fenômenos da natureza, a contação de histórias para facilitar o acesso de comerciantes em tribos desconhecidas, a fofoca. Sim, a fofoca é extremamente relevante para a história da sociedade. Sim, eu também tive a mesma reação. Estranhíssimo pensar que a fofoca seria uma forma de convivência, tangência, congruência entre
pessoas, entre grupos, entre sociedades. Muitos de nós imaginam que quando um grupo de cientistas super inteligentes se reúnem para um café, eles vão discutir os teoremas mais avançados que a ciência pode tratar. Mas, provavelmente, se algum de nós tiver a possibilidade de estar entre cientistas, provavelmente, observem, eu não estou falando de uma única possibilidade de realidade. Eu estou falando aqui de uma questão provável. Provavelmente, eles vão estar fofocando sobre um grupo que experimenta por um lado diverso, por grupos que pensam de forma diferente. Ou seja, ficções, histórias ligam os homens, criam, aproximam as sociedades. São essas mesmas ficções que foram um instrumento capaz de unir os sapiens, o Homo sapiens, de forma a que o Homo sapiens pudesse superar as outras, digamos assim, raças Homo. Por quê? Porque essas mesmas raças existiram no tempo que os sapiens surgiram. Ainda existiam neandertais, ainda existiam erectus. Mas, por alguma razão, de alguma forma que os historiadores, cientistas ainda não descobriram, essas raças desapareceram. Em algumas populações do mundo, ainda restaram genes que são ligados a neandertais ou a erectus, o que aponta para a existência de uma miscigenação, ou seja, houveram descendentes de casais, ou não sei se essa palavra seja mais adequada, casal, mas de relações sexuais entre sapiens e neandertais ou erectus. Mas não... Perdão. Mas esses genes não estão em quantidade grande o suficiente para que os cientistas possam alegar que essa miscigenação foi responsável pelo desaparecimento dessas outras raças, que inclusive duraram muito mais tempo que os sapiens, e a expectativa é que durarão, que mesmo para o futuro, o sapiens sapiens não durará nem perto do que os neandertais, por exemplo, estiveram sobre a Terra. Mas Vinícius, por que você está contando tanta história e falando de ficção? Não entendo. A gente estava falando de amor e você vem com ficção. Amor. O que é o amor? A gente pode pensar no amor em diversas relações, de diversas formas possíveis. O amor por um amigo, o amor por uma mãe, o amor por um filho, o amor por um pai, por um irmão. O amor romântico, que é exatamente do que trata o texto que foi lido no início desse vídeo, do amor romântico. O amor romântico, ele tem uma característica relevante, que não permite que a gente negue-o completamente, que é a existência de transformações físicas
neurais, biológicas, na presença da pessoa amada. E esse acontecimento neurobiológico é o suficiente para declarar que existe algo. Qual é esse algo? É um pouco mais complexo. Chamamos de amor. Poderíamos usar outro nome, mas escolhemos o nome amor. A grande questão é o amor romântico. Ele é uma realidade, uma necessidade social, uma ficção, uma invenção que veio de algum momento pós-revolução cognitiva e provavelmente pós-revolução agrária, que é responsável pela instituição da propriedade privada e do assentamento dos grupos sapiens em lugares. Com a revolução agrária, a agricultura, a criação de animais, os sapiens não precisam mais estar viajando em bandos, em grupos, para coletar e caçar. Eles podem estar numa mesma região, desenvolvendo a agricultura, desenvolvendo a pecuária, a criação de animais domésticos, que data também de tempos entre 10 e 30 mil anos. E provavelmente a história do amor romântico está ligada a esses dois acontecimentos. Primeiro, a possibilidade do homem de criar histórias que liguem o homem ao próprio homem, os sapiens ao próprio sapiens. Veja, homem não no sentido masculino ou feminino, mas no sentido de espécie. A espécie Homo com a espécie Homo. Os sapiens foram os únicos da espécie Homo que passaram por essa revolução cognitiva que permitiu desenvolver não explicitamente a comunicação, mas uma comunicação mais profunda, que chegou ao ponto de criar ficções, sejam elas mitologias, sejam elas histórias, filosofia, conhecimento, e passar esse conhecimento pela escrita, pela oralidade, perdão, mais uma vez, para as gerações seguintes. Vamos exemplificar. Até o século III ou IV, os padres das igrejas católicas, eu posso estar errado quanto às datas, mas o fato é conhecido. Podiam se casar e ter descendentes. Entretanto, a Igreja Católica percebeu que se os padres se casassem e tivessem descendentes, parte dos valores, da renda, do dinheiro que a igreja possuía, teria que ser distribuída para esposas e descendentes dos padres. Então, simplesmente criou uma ficção que justificasse a castidade. Veja que cristãos, mais uma vez, protestantes, pastores,
Tem esposas, tem relacionamentos românticos tranquilamente. Ou seja, a ficção dentro desses ambientes é diferente da ficção nas igrejas católicas. Com isso, eu não quero provar que não exista o amor romântico, porque eu acredito na existência do amor romântico, mas não como uma necessidade ou como uma forma de caráter, nada disso. O amor romântico é uma forma de nos ligar enquanto espécie, produzir evolução enquanto espécie. Veja que não importa se esse amor romântico vai gerar descendentes ou não. A ficção é a mesma para casais LGBTQ+, para casais hétero, trans, quaisquer que sejam, a ficção é a mesma. Ainda que esses casais não gerem descendentes, a evolução dos sapiens sapiens não ocorre mais somente pela seleção natural. Há muitos fatores externos à seleção natural que estão envolvidos nas prováveis futuras evoluções. Muitas pessoas poderão acreditar até que são transgressões, experiências com células-tronco, nanochips, doping genético. Tudo isso vai permitir que o próprio homem trabalhe na sua criação e evolução, que aumente a expectativa de vida. Uma coisa que antes servia para criar descendentes férteis, talvez, ou algo com sentido, perde esse sentido. Porque a sociedade como um todo se transforma. Surgem novas formas de observar a sexualidade, os corpos se transformam. E essa transformação, ainda que não possa ser vista e entendida por todos, ela é real para aqueles que passam por esta transformação. E como tudo passou a ser subjetivo, porque Einstein demonstrou, é relativo. E é relativo ao quê? É relativo àquele que observa, que experimenta o acontecimento, o fenômeno. Então, havemos de concordar que a ficção do amor romântico, ela existe. Um pouco como ficção, um pouco como necessidade, um pouco baseada em fenômenos e acontecimentos bioquímicos reais que talvez tenham surgido, inclusive, após a criação dessa ficção do amor real. Não há como dizer que os seres humanos desenvolveram essas mudanças, esses acontecimentos bioquímicos na presença do amor antes de que fosse criada a ideia do que é
um amor, o amor, o amor romântico. Então vejam, não há uma sequência lógica que eu possa dizer, ou que possamos dizer, essa é a sequência verdadeira. Mas penso que, ao se criar a noção de amor, de que os descendentes devem ser gerados por um casal que se ama, surge a necessidade do amor e a evolução, como ela é inexorável, cria, por meio de mutações genéticas. Nós já sabemos como a evolução acontece, da origem das espécies, as leis mendelianas e o desenvolvimento da genética, dos estudos da genética, nos permitem pensar que a formação, a criação de uma necessidade social gerou um ambiente em que as criaturas mais adaptadas sobrevivem. Não as mais fortes, mas as mais adaptadas. As que estivessem mais a par com esse fenômeno do amor romântico. Aí uma boa possibilidade. Ok, mas eu parei o texto em 2 momentos. Um momento, no início, ele diz: nunca li algo tão real para nossos dias. A separação é algo muito proveitoso para a humanidade. A instituição divórcio, por exemplo, por mais doloroso que pareça ser, que seja efetivamente, é uma evolução social, porque permite que 2 almas que não estão mais em sintonia se afastem e possam viver as suas vidas de forma, no começo, claro, como vemos no texto, um pouco doídas, mas talvez seja verdade que o tempo cure tudo. Então, a possibilidade de experimentar surge como uma alternativa. Ora, se me é permitido experimentar o relacionamento com uma pessoa antes de assumir compromissos mais profundos, compromissos mais sérios e densos, isso me parece ser algo positivo. E foi muito duro para que gerações anteriores a nossas pudessem conquistar esse direito, transformar este fato, a experimentação, o ficar, o beijar, o namorar, em algo socialmente aceito. Eu não nego que nessa sociedade patriarcal em que vivemos, isso é muito mais aceito para homens do que para mulheres. E isso é algo extremamente negativo. E eu confesso que tenho pouquíssimo
arcabouço teórico e zero experiência, porque sou homem, branco, hétero, estou provavelmente me diriam, você está dentro, incluído em todas as regras e normas dessa sociedade patriarcal. Eu não sou mulher, não sou preto, não sou LGBTQ, apesar de me importar bastante com o que as pessoas que fazem parte desses grupos podem e devem transformar em nossa sociedade patriarcal, arcaica, eu não faço parte desses grupos. Então a única forma que eu me sentiria apto a fazer algum comentário seria se eu tivesse leituras profundas o suficiente para isso. E não tenho. Então me abstenho de fazer qualquer comentário, porque seria apenas achismo da minha parte. E neste canal eu fujo dos achismos. Mas vamos à parte final. Isso, podem comemorar. Vamos à parte final. O autor fala: vivemos tempos de amores líquidos. Isso ressoa na cabeça de vocês? Essa forma, amores líquidos? Pois ressoou na minha cabeça. Ele está conectado diretamente com um conceito de modernidade líquida, por Zygmunt Bauman. Eu confesso que eu não me aprofundei em tudo do que escreveu Zygmunt Bauman. Mas há uma razão para isso. Eu achei bonitinho. Mas foi tudo o que eu achei bonitinho. Não me passou uma segurança argumentativa, teórica, lógica. Primeiro, porque modernidade. Não sei se ainda estamos na modernidade, ou se já ultrapassamos a modernidade, se já estamos em um pós-moderno. Creio que não. Creio que ultrapassamos a modernidade, mas que não chegamos ainda no pós-moderno, que estamos num tempo entre tempos, que não sabemos ainda que direções, que possibilidades estão ao nosso alcance, que estamos descobrindo ferramentas que já possuímos, que são da pós-modernidade, mas muitos dos nossos pensamentos, conhecimentos sobre essas ferramentas são modernos. Ou seja, ferramentas pós-modernas, pensamentos modernos. Um abismo surge e nós estamos exatamente neste entretempos. Mas modernidade líquida, o que Bauman quer dizer? Que tudo facilmente se esvai. Ok, tudo facilmente se esvai. O que era fato hoje e amanhã já não interessa. Amores líquidos. O amor de hoje e amanhã já não existe. Ok. É mais uma das nossas ficções, das nossas necessidades para sair do moderno
e entrar no pós-moderno. Nem todos os amores são líquidos. Nem todos os relacionamentos são líquidos. Nem tudo na nossa moderna, pós-moderna sociedade é líquida. O que Bauman nota é o que Nietzsche já tinha notado mais de 100 anos antes em Gaia Ciência. Por que é líquido? Porque não há mais verdades transcendentais. Não adianta querer colocar o amor como uma verdade transcendental. Porque se você sai do Brasil para os Estados Unidos, a forma de amor é diferente. Mais longe, se você sai do Brasil para a África, a forma de amor é diferente. Se você sai do Brasil para a Europa, a forma de amor é diferente. Se você vai a um país asiático, as formas de amor romântico, porque estamos falando principalmente deste tipo de amor, são extremamente diferentes. Ou seja, o amor não é um fenômeno que possa ser colocado como uma base de verdade transcendental, porque ele é uno enquanto conceito metafísico, mas multi enquanto praxis. Quando perguntados o que é o amor, nós ficamos embaralhados com essa pergunta. Ou quando um cônjuge pergunta ao outro, por que você me ama? Muitas vezes nos sentimos embaralhados com essas perguntas. Eu explico por quê. Porque nós não sabemos, em realidade, o que é o amor. E tudo o que trazemos são as nossas ideias de características sobre o amor. Mas, calma, características não são suficientes para definir a essência das coisas. Características são apenas características e que se alteram no tempo, no espaço, nos modelos de sociedade. Quando a minha esposa me pergunta por que eu a amo, eu respondo: eu te amo antes de haver qualquer motivo para te amar. Essa é a ficção que eu inventei. Mas por quê? Porque eu não sei dizer o porquê. Porque o sentimento surge, perdura ou não, e tudo isso é natural. Não é um fenômeno exclusivo do nosso tempo. Olha a quantidade de divórcios que houveram. O rei da Inglaterra teve que criar uma religião para poder se divorciar. Veja a importância que a separação tem para a humanidade. Amém.